Nesta aula a gente vai fazer o tênis, né, do personagem, mas antes eu gostaria de complementar uma coisa que eu esqueci de mencionar na aula passada, certo? No começo da aula passada, quando a gente foi criar o cilindro, eu pedi para que vocês deletassem a parte superior, certo? E a parte inferior do cilindro. Por que que eu pedi para deletar a parte superior, sendo que a gente não mexeu nada? A parte superior ela não vai ser visualizada, né? Estando ela inteira ou não. E em jogo, tudo que a gente não vê não tem necessidade de existir. Por exemplo, essa personagem que já está completa, né? Se eu for olhar o corpo dela, ela não tem corpo por debaixo da roupa aqui. O corpo dela é isso aqui, ó, tá? Eu não tenho necessidade de criar o corpo, a não ser que em algum ponto do jogo ele apareceria. Por exemplo, se fosse uma personagem para um jogo onde eu vou ter customização de roupa, de acessórios, etc., então eu tenho que ter o corpo do personagem completo, né? Porque alguma roupa pode mostrar partes diferentes do corpo que outras não mostram. Mas no geral, ó, tudo que eu não vejo, certo? Por exemplo, eu tenho o vestido dela, que é composto por essas peças aqui, né? Por essa e essa, ok? Porém, se eu tirar o corpete, eu vejo que é vazio por baixo, tá? Então, tudo que não é visível não tem necessidade de existir, ok? Seria um gasto de polígono à toa. São técnicas para diminuir a contagem de polígono e otimizar o modelo, né? Então, agora a gente vai para o tênis. O tênis eu vou começar a criar a partir de um cubo. Então, vou criar esse cubo, só que esse cubo eu não vou criar ele, não vou começar a trabalhar nele com essa configuração padrão dele, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar algumas divisões aqui para que eu possa trabalhar melhor o tênis, um tênis bem simplesinho. Então, eu vou vir aqui, ó, Subdivisions Width, eu vou colocar 3, então ele vai ficar com 3 subdivisões de largura, uma de altura, desculpa, 2 de altura e 3 de profundidade, certo? Então agora eu vou pegar esse cubo, vou posicionar ele aqui, deixando ele com o tamanho aproximado do tênis, tá? Levando em consideração principalmente o model sheet de lado, porque de frente vocês vão ver que está um pouquinho diferente, é como se tivesse um pouco de perspectiva no desenho e isso interferisse, ok? Mas a gente vai considerar o de lado aqui. Se você quiser considerar o de frente também, né, para tratar a altura e tudo mais, tudo bem, mas o ideal é o de lado. Eu vou deixar ele mais ou menos no tamanho correto aqui, tá? Então, e a posição aqui também de frente também, largura aqui no caso, um pouquinho mais estreito, certo? Agora, olhando na janela de perspectiva, eu vou fazer uma seleção dessas faces aqui, ó, as faces da frente e as faces de trás do meio do objeto aqui. E aí, com a escala no eixo Z, eu vou aumentar um pouquinho, certo? Para ele começar a dar a impressão de arredondamento aqui na frente. Ainda tem mais coisa para a gente editar, mas isso aqui é só um começo. Então, para moldar o tênis, eu posso fazer de forma manual ou eu posso usar uma ferramenta que vai me ajudar um bocado, tá? Qual seria essa ferramenta? Seria a Sculpt Geometry Tool, tá? Que eu encontro aqui, ou certo? O menu padrão dela seria em Mesh. Desculpa. Seria em Mesh Tools. Ela mudou na versão 2015 até a versão 2014, desculpa.
ela era aqui em Mesh, tá? Na versão 2015, agora ela aqui em Mesh Tools. Sculpt Geometry Tool. Tá? Vou selecionar essa opção. Vai abrir o menu aqui do lado. Caso não tenha aberto o menu, basta eu clicar no quadradinho aqui, ó, certo? Ele vai abrir aqui. Como funciona e para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta ela serve para trabalhar com objetos de grande quantidade de polígono. Porém, a gente pode usar ali para o nosso tênisinho que a gente vai fazer. Então, ela funciona como se fosse uma ferramenta de esculpir mesmo. Então, quanto mais polígonos meu objeto tiver, melhor ela trabalha. Tá? Então, selecionando ela aqui, eu tenho várias funções para ela. Eu tenho a operação aqui, ó, de afundar, de elevar e de suavizar, tá? Que vão ser as principais que a gente vai ver. E o que a gente vai mais usar vai ser essa aqui. Então, por exemplo, eu tendo uma quantidade razoável de polígonos, se eu colocar aqui a operação afundar, quando eu passo o pincel aqui, ó, por cima do meu objeto, ele afunda os polígonos para mim, fazendo um desenho. Se eu selecionar essa aqui de puxar, né, pull, quando eu clico e arrasto, ele vem puxando vértices para mim. Tá? E a Smooth, ela faz suavização. Okay? Então, se eu tiver, por exemplo, um extrude dessa parte aqui, e eu achar que ele está muito brusco, eu posso vir aqui na Sculpt Geometry, Smooth, e conforme eu vou passando o pincel aqui, ó, ele vai suavizando. Olha lá, até ficar pequenininho de volta. Beleza? Então, no nosso sapato, a gente vai usar a operação Smooth, tá? Só que a opacidade aqui, ó, a opacidade padrão é 1. E a opacidade padrão ela é uma opacidade muito agressiva. Ó. Se eu passar o mouse de leve aqui, ele já faz um estrago enorme na esfera. Então imagina o que isso faria com o sapatinho dele ali, o tênis dele, que não tem quase polígono nenhum. Tá? Então eu vou selecionar Sculpt Geometry Tool, mas aqui na opacidade eu vou colocar 0.1. Isso vai fazer com que o pincel fique mais fraco. Tá? E aí, com a ferramenta selecionada, assim como o Soft Selection, eu posso segurar B, clicar e arrastar para aumentar o tamanho do brush. E com a ferramenta, a operação, né, Smooth selecionada, eu vou passar aqui nos cantos. Ó. Então pode notar que conforme eu vou passando, ó, ele vai arredondando, né, digamos assim, ele tenta suavizar mais o objeto. Ó. Beleza, já é um começo. O que a gente tem que começar agora é ajustar a forma desse tênis. Ok? Então ele está muito reto, né? Então o que eu aconselho? Você vir no Google, ok? E pesquisar, né, por sola de um tênis que te agrade, para você ter uma referência da forma do pé. Então eu vou fazer algo mais estilizado aqui, mais cartoon. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar seleção de Edge, selecionar esse looping aqui todo, e usando a escala, eu vou reduzir um pouquinho. Tá? E aí eu vou trazer um pouco mais para fora. Então, no geral, nosso pé ele é mais curvo aqui dentro, né? A parte de trás dele, do pé aqui, ó. Estou selecionando todos os vértices aqui. Costuma ser um pouco mais estreita. Ok? Parte do calcanhar também. Ó. E aí eu vou deixar essa parte aqui um pouco mais larga.
E aqui, outro exemplo, um pouco mais para frente. Puxar um pouco mais para cá. Ok? Então não tem nada demais, né? É só manipular vértices. E olhando de lado, ó, ele acabou ficando grande. Vou diminuir um pouco. E vou ajustar aqui, ó, os vértices para ajustar a forma do tênis. Ok? Ó, menos aqui. Vou levantar um pouco a ponta para melhorar aqui esse desenho desse bico aqui, né? E aqui também. Tá? Então agora o que eu vou fazer vai ser pegar essa parte de cima aqui e fazer um extrude, né? Vou fazer o extrude, colocar na ferramenta Move, vou puxar para cima e vou estreitar aqui. Tá? Então aqui, ó, eu vou puxar um pouco isso aqui para frente para ajudar a dar uma arredondada ali no cano do tênis. E é mais ou menos isso, tá? Então, eu vou conferir aqui nas viewports, ó, tá bem diferente, eu só preciso alargar aqui nessa viewport. Esse ponto aqui está muito alto. Então, tudo que eu vou fazer agora é só analisar, né, como está ficando o modelo e ajustando aos pouquinhos, certo? Então, o tênis aqui é só questão de ajustar uns pontos ou outros, certo? E vai estar finalizado. Quando eu finalizar, ele ainda vai ficar meio quadradão, né? Assim como os outros objetos ficaram. Seleciono tudo, Normals, Soften Edge. E aí aqui na parte de baixo, que eu quero mais destacada, vou selecionar tudo. Normals, Harden Edge. Quanto ao outro pé, ao outro tênis, não precisa se preocupar por agora, certo? Depois, quando a gente terminar o braço, se a gente for fazer olho e tudo mais, a gente só duplica e espelha para o outro lado, tá? Então, não precisa se preocupar em fazer o outro pé agora, certo? Então, até a próxima aula e é só.